Há alguns anos, adquiri um carro usado no Craigslist e venho desfrutando da companhia de um lindo veículo antigo por um tempo. Infelizmente, ele apresentou algumas falhas e os custos de reparo superariam o valor do próprio carro. Diante disso, optei por investir em um veículo novo. Decidi procurar no Craigslist, pois acredito que as melhores ofertas estão lá. Não necessariamente precisava de um veículo novo, mas buscava algo mais recente e confiável do que meu antigo carro. Lembro-me quando comecei a busca, deparei-me com uma listagem recente que parecia quase boa demais para ser verdade. Apesar da escassez de informações na postagem, indicava que o carro estava em bom funcionamento e tinha poucas milhas rodadas. Decidi contatar imediatamente o proprietário, pois sabia que o carro provavelmente seria vendido rapidamente. A listagem havia sido feita cerca de 30 minutos antes da minha visualização e o vendedor respondeu prontamente à minha mensagem, oferecendo a possibilidade de ver o carro ainda naquele dia. Concordei e nos encontramos na parte de trás do estacionamento de um alvo. Ao observar o carro, constatei que ele correspondia exatamente ao anúncio. O vendedor, que se apresentou como Jim, estava lá para me receber. Ele era de altura média, com cabelos castanhos escuros e usava óculos escuros. Realizamos um pequeno teste de direção pela estrada próxima e o carro parecia estar funcionando bem, com as milhas verificando o que havia sido indicado no anúncio. Ainda assim, não conseguia entender por que o preço era tão baixo, mas não identifiquei nenhum problema aparente com o carro. Decidi comprá-lo naquele momento, o que foi uma decisão impulsiva, dado que era literalmente o primeiro dia em que eu estava procurando por um carro. Após adquirir o veículo, dirigi de volta para minha casa, onde morava sozinho em uma casa de tamanho médio. No dia seguinte, decidi realizar uma limpeza profunda e aspirar o carro. Comecei pela área traseira e depois passei para a parte da frente. Enquanto limpava o banco do passageiro dianteiro, ao passar o aspirador, algo estranho aconteceu. O assento meio móvel parecia solto, então investiguei e acabei puxando-o, revelando um compartimento secreto. Dentro dele, havia uma grande quantia de dinheiro. Fiquei chocado com o que vi e não conseguia entender o que estava acontecendo. Peguei o dinheiro e entrei em casa. Havia notas de $20, além de algumas de $50 e $100. Fiz a contagem e totalizei pouco mais de $10.000. Liguei para um amigo e o convidei para ver o que tinha descoberto. Conversamos sobre o que fazer e, finalmente, decidimos devolver o dinheiro ao proprietário anterior do carro. Não tínhamos certeza se ele sabia sobre o dinheiro ou se talvez pertencesse ao dono anterior do veículo. Parecia improvável que alguém deixasse mais de $10.000 em dinheiro dentro de um carro sem se lembrar de retirá-lo antes de vendê-lo. Naquela mesma noite, fui até o carro e o examinei mais de perto. Inacreditavelmente, descobri mais 4 compartimentos secretos abaixo dos outros assentos e um no console central. Parecia que o carro inteiro tinha sido personalizado. No entanto, nenhum dos outros compartimentos continha dinheiro, estavam todos vazios. Ainda assim, não parecia certo ficar com esse dinheiro. Após um longo debate interno, decidi entrar em contato com o proprietário anterior. No entanto, como já era tarde, optei por esperar até o dia seguinte. Mas, naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Por volta das 23 horas, enquanto eu estava em meu quarto, ainda acordado, ouvi um barulho vindo do lado de fora. Não conseguia identificar o que era, mas parecia que alguém estava na minha propriedade. Saí do quarto e fui para a sala, que tinha uma janela voltada para a frente da casa. Com cuidado, olhei para fora e vi 2 homens parados na minha garagem. Era difícil dar uma boa descrição deles, pois estava muito escuro lá fora, mas vi que estavam examinando meu novo carro. Após testemunhar um dos homens quebrar a janela do lado do passageiro dianteiro do carro que acabará de comprar, percebi que provavelmente era o vendedor do carro que me vendeu o veículo. Quanto ao outro homem, não tinha ideia de quem fosse. Ao ver que eles estavam invadindo meu carro, imediatamente liguei para a polícia, pois ficou claro que algo estava errado.
Enquanto eu estava sentado no chão da sala, aguardando a chegada da polícia, os homens permaneceram dentro do meu carro por alguns minutos. Logo depois, vi-os saindo do carro e dirigindo-se para o meu jardim. Entrei em pânico ao perceber que estavam se aproximando da minha casa e não sabia o que fazer. Instintivamente, dirigi-me até o interruptor de luz e acendi as luzes externas. Embora isso tenha dificultado minha visão do lado de fora, os homens pareceram se desviar para a esquerda. Ao olhar pela janela, vi-os deixando o local e seguindo pela rua. Fiquei aliviado ao vê-los partirem, mas a polícia ainda não havia chegado. Esperei mais 2 ou 3 minutos até que finalmente avistei os carros da polícia chegando. Após relatar o incidente à polícia e mostrar-lhes o dinheiro encontrado no carro, respondi a algumas perguntas adicionais antes de vê-los partir. No dia seguinte, tudo parecia normal, e não recebi nenhuma informação adicional da polícia. No entanto, naquela noite, enquanto eu estava profundamente adormecido, fui abruptamente despertado por volta da meia-noite. Instantaneamente, uma sensação de apreensão me tomou, e levantei-me da cama com a certeza de que eles haviam voltado. Dirigi-me à porta e ouvi um estranho ruído vindo da janela traseira do lado oposto da casa. Sem hesitação, liguei para a polícia e tranquei-me no meu quarto, adentrando o armário na tentativa de bloquear o som e me proteger. Permaneci lá, tentando não ouvir nada, consciente de que não seria capaz de impedir os intrusos, caso fossem eles. Felizmente, a polícia respondeu mais rapidamente desta vez do que na noite anterior. Em pouco tempo, eles estavam no local. Quando finalmente saí do meu esconderijo, testemunhei a polícia prendendo os 2 homens. Para minha surpresa, eram os mesmos indivíduos da noite anterior, os antigos proprietários do carro. Eles haviam acabado de quebrar parte de uma das minhas janelas traseiras da casa, mas felizmente não conseguiram entrar. Descobri que esses homens haviam adquirido o dinheiro ilegalmente. Ainda não tinha certeza se haviam roubado um banco ou cometido algum outro crime, mas isso explicava por que estavam vendendo o carro tão barato e por que o dinheiro estava dentro dele. Provavelmente, esqueceram de esvaziar aquele compartimento secreto. Foi uma história louca, mas fiquei aliviado por tudo ter se resolvido bem. Trabalhava em uma loja de peças de automóveis, um emprego que adorava, já que minha paixão por carros tornava-o perfeito para mim. Certa vez, algo realmente inusitado aconteceu enquanto eu estava lá. Era tarde, e eu era o único funcionário na loja, trabalhando sozinho durante o turno de fechamento. Normalmente, teria um colega comigo, mas naquele dia, por algum motivo, acabei ficando sozinho. A loja, uma Checker Autopeças, não era muito grande, então achei que conseguiria lidar com tudo tranquilamente, já que não havia clientes presentes. Eu estava atrás do balcão quando a porta se abriu e um homem entrou. Era magro, com cabelos loiros compridos. Lembro-me dele se aproximando do balcão e ficando ali parado. Cumprimentei-o e perguntei se precisava de ajuda com alguma coisa, mas ele simplesmente disse que não. Eu só estava tentando ser simpático e prestativo. Então, em tom descontraído, perguntei a ele se tinha um carro, meio que brincando, já que presumi que ele estava lá para isso. No entanto, ele respondeu negativamente, o que me deixou um tanto perplexo. Ele admitiu que não sabia exatamente por que estava ali, o que achei bastante estranho e não soube como responder de imediato. Logo depois, vi o cara se afastando por um dos corredores. Embora eu tenha ficado intrigado com a situação, logo outro cliente entrou na loja, precisando de ajuda com a bateria do carro. Concentrei-me em ajudá-lo nisso e acabei esquecendo completamente do outro homem. Continuei trabalhando normalmente, auxiliando mais clientes que chegavam. As horas passaram rapidamente e logo chegou a hora de fechar a loja. Como eu estava sozinho, comecei a me certificar de que não havia mais ninguém dentro da loja.
Percorri cada corredor, e como a loja não era muito grande, não demorou muito até confirmar que estava vazia. Terminei de arrumar algumas coisas e me preparei para fechar as portas. Enquanto me aproximava das portas para trancá-las, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me, do nada, vi aquele mesmo cara correndo em minha direção. Percebi que ele deve ter estado escondido em algum lugar dentro da loja. Foi realmente chocante e perturbador. Mas a maneira agressiva com que ele correu em minha direção deixou claro que eu precisava fugir. Abri as portas e corri para fora da loja, adentrando o estacionamento agora envolto em escuridão. Surpreendentemente, o homem me seguiu, persistindo em sua perseguição. Corri até o meu carro e entrei rapidamente. Ele se aproximou do meu veículo e tentou abrir as portas, mas eu as trancara. Confuso sobre suas intenções, ele começou a bater na janela por alguns momentos. Estava prestes a dar ré e ir embora quando, repentinamente, ele desistiu e fugiu em outra direção. Parei e observei enquanto ele corria para longe do estacionamento e atrás do prédio. Decidi então retornar à loja, sentindo que era minha responsabilidade garantir que estivesse segura. Abandonei meu carro e entrei rapidamente, trancando as portas. Em seguida, chamei a polícia e esperei por sua chegada. Enquanto aguardava, avistei o homem correndo novamente, o que me fez preocupar com a possibilidade de ele tentar entrar na loja. No entanto, em vez disso, ele seguiu para outra direção e os policiais chegaram poucos minutos depois. Relatei o incidente e eles iniciaram a busca pelo homem. Após conversar com eles por um tempo, decidi ir para casa. Nunca mais ouvi falar do ocorrido e não sei se ele foi capturado ou não. Pelo restante do tempo em que trabalhei lá, nunca mais o vi. Isso ocorreu quando eu estava voltando para casa do trabalho, já tarde da noite. Havia acabado de sair do meu turno e estava cansado. Era quase meia-noite, talvez um pouco mais. A maior parte do trajeto eu fiz no meu velho e desgastado Chevy Cavalier verde de 1997, que já dava sinais de dificuldades. Enquanto dirigia, percebi que estava passando por uma área bastante deserta, com apenas bosques à minha volta e nenhum outro carro na estrada. De repente, meu carro começou a falhar. Sem entender o que estava acontecendo, parei no acostamento. Tentei dar partida novamente, mas não obtive sucesso. A próxima ideia foi pegar o telefone e chamar a assistência rodoviária, mas, para minha frustração, não havia sinal. Permaneci ali, ponderando sobre minhas opções. Não possuía conhecimento suficiente sobre carros para tentar resolver o problema sozinho, e não havia como contatar ninguém para pedir ajuda. Considerando que talvez precisasse caminhar até encontrar um posto de gasolina ou qualquer ajuda, porém, não tinha ideia se havia algum por perto. Enquanto estava sentado no carro, pensando na melhor solução, avistei faróis surgindo na estrada atrás de mim. Era o primeiro carro que eu vi há um bom tempo. Por um instante, pensei em sinalizar para ele, mas, refletindo melhor, decidi não fazê-lo, considerando a hora tardia e a escuridão. Contudo, o veículo diminuiu a velocidade e parou atrás de mim. Uma mistura de nervosismo e preocupação tomou conta de mim, pois não sabia se era alguém querendo ajudar ou algo mais sinistro, dado o horário. Quando o carro parou a alguns metros de mim, as luzes se apagaram, deixando-me ainda mais apreensivo. Era uma caminhonete pequena, notei pelo espelho retrovisor. Após alguns segundos de tensão, a porta do motorista se abriu e um homem saiu. Ele pareceu inclinar-se dentro do veículo, como se estivesse procurando por algo. Então, ele apareceu e eu vi que tinha acabado de colocar uma máscara de palhaço. A visão arrepiou-me profundamente. Não conseguia entender por que ele tinha feito isso, e definitivamente não parecia ser uma brincadeira engraçada. Ele começou a se aproximar rapidamente de mim, e eu sabia que precisava tomar uma decisão rápida.
Não me lembro exatamente do que passava pela minha cabeça naquele momento, só sei que abri a porta do motorista e saí do veículo. Comecei a correr, corri o mais rápido que pude, passando pelo meu carro e seguindo pela beira da estrada. Não olhei para trás, mas ouvi o palhaço começar a correr atrás de mim, o que me impulsionou a correr ainda mais rápido ao longo da estrada. Continuei correndo por um longo trecho, mas a estrada parecia não ter fim. De repente, sem saber bem porquê, virei à direita e corri em direção à floresta. Apenas queria fugir do palhaço e pensei que seria mais difícil para ele me ver lá. Corri pela floresta por um tempo, ouvindo o palhaço seguir-me. Após alguns minutos, diminui o ritmo e, finalmente, parei de correr. Foi nesse momento que percebi que não conseguia mais ouvi-lo correndo atrás de mim. Continuei a andar, até parar completamente. Foi então que me dei conta de que o palhaço provavelmente havia parado de me perseguir há algum tempo. Peguei meu telefone para verificar se agora tinha sinal e, felizmente, consegui. Liguei para o 911 e relatei que estava sendo perseguido por um palhaço na floresta, após meu carro ter quebrado na beira da estrada. Não faço ideia do que pensaram ao ouvir isso, mas era a pura verdade. Dei-lhes minha localização da melhor maneira possível e esperei no meio da floresta, sem ouvir absolutamente nada. Decidi então tentar voltar para o meu carro, caminhando de volta pela floresta pelo mesmo caminho que tinha vindo. Após vários minutos de caminhada, algo chamou minha atenção quando estava passando por uma pequena clareira do outro lado. O palhaço estava lá, parado atrás de outra árvore, principalmente oculto pela sua densidade. Contudo, notei a brancura de sua máscara, era tarde demais para me esconder. Ele então me percebeu e emergiu de trás da árvore, começando a avançar na minha direção. Sem pensar duas vezes, comecei a correr, tentando desesperadamente retornar à estrada. O palhaço iniciou uma perseguição, outro episódio assustador de corrida e fuga. Corri ainda mais rápido desta vez, provavelmente demorando 1 minuto inteiro até chegar à estrada. Quando emergi na direção onde meu carro estava estacionado, olhei para trás e vi o palhaço emergir dos bosques. Continuei correndo até ver luzes piscando à frente, a polícia estava lá. Continuei correndo até alcançar meu carro e então diminui o ritmo para recuperar o fôlego. Olhei para trás mais uma vez, mas o palhaço já havia desaparecido, ele deve ter retornado correndo para a floresta. Encontrei-me com a polícia e a caminhonete do palhaço ainda estava estacionada atrás do meu carro. Eles me asseguraram que ficariam comigo até o serviço de reboque chegar. Quando o serviço de reboque chegou e meu carro foi removido, ainda não havia sinal de retorno do palhaço. Consegui voltar para casa e, ao sair, reparei que o caminhão do palhaço estava lá, mas ele próprio estava em lugar nenhum à vista. Aquele foi o último avistamento dele naquela noite. Não tenho certeza se ele simplesmente permanecia escondido na floresta o tempo todo ou o que. Na próxima vez que passar por lá, o caminhão pode ter desaparecido. Não faço ideia do que aquele palhaço estava planejando fazer naquela noite. Estou simplesmente aliviado por ter conseguido fugir dele. Embora algo realmente incomum tenha acontecido comigo no verão passado, moro sozinho em uma casa localizada um pouco afastada do campo. Minha residência fica em uma estrada movimentada, mas tenho um quintal espaçoso, o que me proporciona certa privacidade. Minha casa está situada em um terreno de 7 acres no total. Próximo à minha garagem, tenho minha caixa de correio e algumas árvores plantadas ao longo da estrada para garantir privacidade. No entanto, há uma boa extensão de grama. Certa manhã, ao acordar e sair, notei algo peculiar. Alguém havia estacionado o carro deles em meu quintal. Ao me aproximar para examinar, percebi que era um veículo à venda. Estava posicionado no final do meu quintal, cerca de 15 metros da entrada, virado para a estrada. Qualquer pessoa que passasse por ali poderia ver o carro.
Era um Dodge Neon vermelho de 2002, com um grande cartaz indicando que estava à venda, além de um preço e um número de telefone para contato. Aparentemente, alguém achou que era aceitável estacionar o carro no meu quintal para tentar vendê-lo, o que me deixou bastante irritado. Peguei meu telefone e liguei para o número na placa. Um homem atendeu e perguntei se ele era o responsável pela venda do Neon. Ele confirmou e, então, expliquei que ele havia estacionado no meu jardim da frente, deixando claro que não era apropriado. Pedi para ele movê-lo imediatamente. Ele alegou que um amigo, supostamente chamado John Newman, disse que estava tudo bem. No entanto, eu não conhecia ninguém com esse nome, então suspeitei que ele estivesse inventando desculpas. Insisti para que ele movesse o carro o mais rápido possível e, após isso, ele simplesmente desligou na minha cara. Não sabia quem era aquele indivíduo nem por que ele havia estacionado seu carro ali. Durante todo o dia, ele não apareceu para mover o veículo. Verifiquei do lado de fora antes de ir para a cama, mas o carro ainda estava lá, sem nenhum sinal de mudança. Decidi que ligaria para ele no dia seguinte para abordar o assunto novamente. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, fui lá fora e notei que o carro havia desaparecido. Presumi que ele o havia movido durante a noite, o que era um pouco estranho, mas pelo menos resolveu o problema. No entanto, percebi algo mais: minha caixa de correio estava quebrada. Parecia que o indivíduo havia atropelado minha caixa de correio, deixando-a completamente dividida ao meio e jogada no chão. Aposto que foi ele por despeito. Também liguei para ele novamente. Quando atendeu, mencionei que ele tinha atropelado minha caixa de correio. Claro que ele negou. Fui um pouco firme com ele e insisti que ele deveria voltar e consertar ou, então, me comprar uma nova caixa de correio. Ameacei chamar a polícia se não o fizesse. Ele não disse uma palavra e simplesmente desligou na minha cara. Depois de pensar sobre o assunto, decidi que era melhor comprar uma nova caixa de correio por conta própria. Na minha opinião, não valia a pena chamar a polícia. Eu estava muito irritado, mas pelo menos ele havia movido o carro. Além disso, minha caixa de correio era relativamente barata de qualquer maneira, então achei que era isso, mas estava errado. Naquela mesma noite, eu estava em casa sozinho na cozinha, por volta das 21 horas ou 22 horas. Ouvi um barulho vindo da frente e fui verificar. Embora minha casa estivesse localizada em uma rua movimentada, geralmente era tranquila à noite e raramente ouvia barulhos na minha propriedade. Fui até a janela da frente para dar uma olhada e vi aquele mesmo sujeito besbilhotando perto do meu carro na entrada. Decidi então ir até a porta da frente e abrir. Tive a sensação de que era o mesmo cara voltando para fazer sabe-se lá o quê. Quando abri a porta, chamei o sujeito, perguntando o que ele estava fazendo. Ele estava vestindo roupas escuras, com o capuz cobrindo a maior parte do rosto. Então, ele se virou para mim e me encarou por um momento, sem dizer uma palavra. Começou a se aproximar de mim. Sem saber do que ele era capaz, fechei a porta e a tranquei. Ele continuou caminhando até a porta e tentou abri-la. Então, observei-o correr para a escuridão da noite. Ele seguiu pela minha entrada e aparentemente voltou para a rua. Fiquei observando pela janela por um tempo, mas não o vi novamente. Depois, saí para dar uma olhada ao redor, mas ainda não o avistei. Finalmente, ele foi embora para sempre depois daquela noite. Não tenho certeza do que ele estava fazendo lá, mas estou aliviado por ele ter saído. Este incidente ocorreu na primavera passada, quando eu estava fazendo compras no Walmart uma noite. Eu estava lá apenas para pegar algumas coisas na seção de melhorias para casa. A loja estava relativamente tranquila no geral, mas as coisas estavam especialmente calmas nesta área em particular. Enquanto eu estava examinando alguns produtos nas prateleiras, ouvi passos se aproximando. Ao olhar para cima, vi um homem entrando no corredor em que eu estava.
Inicialmente, não dei muita importância, mas ele logo se aproximou de mim. Ele me cumprimentou e perguntou se eu poderia ajudá-lo. Em seguida, perguntou se eu tinha conhecimento sobre carros, pois tinha uma dúvida rápida sobre um produto. Eu respondi afirmativamente, dizendo que sabia um pouco sobre o assunto. O homem então expressou sua pergunta sobre o produto. Eu consenti em ajudar, respondendo, ok. Então, eu o segui por alguns metros até a seção automotiva. Havia corredores com peças de automóveis e produtos relacionados. Ele caminhou até um kit de lavagem de carro e me perguntou o que era. Expliquei a ele o que o produto era, mas fiquei confuso com o motivo pelo qual ele me perguntaria isso, já que estava claramente rotulado. Em seguida, ele pegou um inflador de pneus e me fez a mesma pergunta. Novamente, expliquei o que era o produto. O homem continuou me perguntando sobre vários outros itens na seção. Parecia que ele simplesmente queria que eu descrevesse cada produto do corredor. Depois de cerca de 5 minutos, disse a ele que precisava ir embora e comecei a me afastar. No entanto, ele me interrompeu e pegou um objeto aleatório da prateleira, perguntando o que era. Aquilo foi demais para mim. Parei no meio do caminho e respondi que era um filtro de óleo móvel, antes de continuar minha caminhada para longe dele. Retornei ao corredor onde estava anteriormente e rapidamente peguei os produtos que precisava. Comecei a me afastar rapidamente, pois sabia que ele provavelmente tentaria me seguir. Dirigi-me rapidamente para a frente da loja para pagar pelos itens no checkout. Enquanto escaneava meus itens, avistei o homem novamente. Ele estava lá, olhando diretamente para mim. Fiquei completamente perturbado e não sabia o que fazer. Por que esse cara continuava me seguindo? Eu me senti cada vez mais desconfortável com a situação. Eu rolei o vidro da janela e perguntei o que ele queria, mas ele simplesmente continuou me olhando, sem dizer uma palavra. Decidi que era melhor sair dali o mais rápido possível. Lentamente, comecei a recuar meu carro, esperando que ele se movesse para o lado. No entanto, ele não se moveu. Ele simplesmente ficou lá, me encarando. Fiquei nervoso e não queria arriscar uma confrontação. Decidi então sair do carro e abordá-lo. Quando desci do carro, ele começou a se afastar, como se estivesse tentando escapar de mim. Eu o segui, pedindo explicações sobre por que ele estava me seguindo. No entanto, ele continuou a andar rapidamente em direção à lateral da loja. Parecia que ele estava evitando o confronto. Desanimado e confuso, virei-me para voltar ao meu carro e ir embora. No entanto, quando entrei no carro e liguei o motor, percebi que ele ainda estava lá, parado atrás de mim. Agora, com um carro bloqueando minha frente e outro ao meu lado, senti-me encurralado. A tensão aumentou quando percebi que ele não tinha a intenção de sair do meu caminho. A sensação de estar encurralado era avassaladora. Eu precisava que ele se movesse, mas ele parecia determinado a me intimidar. Conforme ele se aproximava cada vez mais, meu coração batia mais rápido. Olhei pelo espelho retrovisor, esperando encontrar alguma pista sobre suas intenções, mas nada estava claro. Decidi tentar conversar com ele novamente, pedindo educadamente que ele saísse do caminho. No entanto, ele permaneceu em silêncio, ignorando minhas palavras. Então, de repente, ele subiu no teto do meu carro, como se estivesse desafiando minha autoridade. Senti uma mistura de confusão e medo enquanto ele ficava lá, olhando fixamente para mim. Tentei convencê-lo a descer, mas ele parecia determinado a me perturbar. Por alguns minutos angustiantes, fiquei ali, sem saber o que fazer. Finalmente, ele pulou do carro e fugiu. Saí do veículo, tremendo de alívio e adrenalina. Depois desse incidente perturbador, decidi evitar aquele Walmart por um tempo. A lembrança desse encontro ainda me assombra, deixando-me com uma sensação de inquietação sempre que penso nisso.